turma? Então, vamos lá no próximo sistema que a gente vai estar falando agora sobre o sistema sensorial, né? Vocês vão estar me vendo aqui, né, pelo vídeo, eu vou estar acompanhando aqui pelo meu notebook, tá? Em relação ao slide. Se vocês quiserem estar pegando o slide aí de vocês para estar acompanhando, eu vou estar falando de acordo aqui com o slide que eu enviei para a turma, tá ok? Deixa eu só ligar aqui. Então, turma, nós estamos falando agora sobre o sistema sensorial, né? O sistema sensorial, ele corresponde a 5 sentidos. Quais são eles? Visão, audição, olfato, paladar e tato, né? Através da visão nós podemos ver, né, o mundo através dos olhos. O olfato nós podemos sentir cheiros, né, determinados fragrâncias, né, ou não. Pelo paladar nós podemos ter, né, a degustação, né, através da degustação a gente pode sentir através dos alimentos, né, se são doces, se são salgados, se tá quente, se tá frio, né? O tato também a gente é responsável, né, através do que a gente sentimos através da nossa pele, né? Através da audição a gente ouve, né, e todos esses sentidos, né, que a gente fala que é sistema sensorial, existe um sistema em que é enviado mensagem para o nosso cérebro, e através do cérebro, né, essas mensagens enviam para o nosso cérebro, e através dos cérebros eles reenviam a mensagem pra gente, tá? Então eles captam essas mensagens, enviam para o cérebro, após enviar para o cérebro, retornam aí pra gente, tá? Então vamos lá, conforme os slides aqui tá mostrando para vocês que o sistema sensorial é um conjunto de órgãos, né, que eu falei para vocês, constituído por células modificadas e especializadas, tá? Porque cada sistema sensorial, o sistema sensorial, no caso, a visão, o olfato, o paladar, né, a audição, eles têm umas células especializadas para estar enviando aí, né, para o cérebro, tá? Então, eles convertem, né, o sistema sensorial, ele faz a conversão de luz, de pressão, de som e de outros estímulos também que enviam para o sistema nervoso, tá? Quais são o sistema sensorial? São 5, né, que eu falei para vocês. Visão, paladar, olfato, tato e audição. Eu vou estar falando aí cada um deles aí para vocês, tá bom? Então, a visão, vou estar discriminando aí como é que... Visão através do quê? Através dos olhos. Então, através dos olhos, a gente tem vários componentes, né? Porque é um órgão, né? Um órgão pequeno, porém, ele tem várias partezinhas ali que tem como comando para a gente estar conseguindo identificar, para a gente estar conseguindo aí enxergar. E através disso, eles enviam impulsos, né, nervosos, para quê? Para que a gente consiga fazer a captação aí de imagens, tá? Então a gente tem receptores sensoriais, que são a fotorreceptores, né? Que os olhos são quase esféricos, são arredondados, que se localizam aonde? Na cavidade orbital, né? Se mesmo a gente falar cavidade orbital, região orbital, a gente tá falando aí dos olhos, e são auxiliados pelas pálpebras, né? Pálpebras, sobrancelhas, cílios, conjuntiva e glândulas lacrimais aí. Cada um tem o seu papel super importante, tá? A parede do globo ocular são constituídas por 3 membranas. Quais são elas? Esclerótica, coroide e a retina aí também, tá? Deixa eu baixar aqui o slide. A visão, né? No escuro é muito difícil e às vezes até mesmo impossível de ver alguma coisa. Então é a luz o quê? Que estimula o tecido nervoso de nossos olhos e nos permite aí distinguir a imagem, o tamanho, a cor, o movimento, a distância aí das coisas que a gente vai estar observando aí para a gente estar fazendo a captação, para estar enviando aí para o nosso cérebro. A nossa estrutura do olho, a gente tem a esclera, a córnea, a íris, pupila, coroide, cristalino, retina e ponto cego e o nervo óptico, tá? Deixa eu botar um negócio aqui no mouse aqui para conseguir manusear aqui melhor. Pronto. A gente vai falar com cada um deles, tá? A estrutura do olho a gente tem a esclera, né? O que é a esclera? É aquela partezinha branca do nosso olho, tá? Que essa partezinha branca, ela é opaca e é uma camada do olho. É conhecida popularmente, que a gente fala, né, que é a parte branca dos olhos, tá? Tem a função de proteger e ajudar a manter o que? O formato do olho, né? Esse formato arredondado aí.
A gente tem a conjuntiva, que é a camada muito fina dos olhos, né, quase transparente. Se a gente abaixar aqui assim nessa partezinha do nosso olho, ali que a gente fala que é a conjuntiva, ali possui uma grande quantidade de vasos que recobre, né, que cobre aí a parte da esclera, né, que é na parte anterior do olho e na parte interna aí da pálpebra também, né? Se você sempre que você olha no espelho, né, você abaixa aqui nessa região aqui dos olhos, essa região aí que a gente fala que é a região da conjuntiva, né, que é uma parte aí bastante vascularizada e é uma camada bem fininha. A córnea é a parte transparente do olho, é como se tivesse um vidro de relógio, né? A gente tem aquela parte mais interna do olho, a parte arredondada dos olhos, né? Que é a parte um pouco mais clara. A gente fala que é o vidro do olho, é uma parte saliente anterior do globo ocular. É superficial e é maior que a refração do olho, né? Visando que a imagem nítida na retina, tá? E protege aí também a parte anterior aí do globo ocular. A gente tem a íris, que é a parte colorida dos olhos, né? Para quem tem os olhos claros, a gente consegue identificar os olhos claros, né, dessa determinada pessoa, ou então escuro, mas o olho escuro é um pouco mais difícil de identificar. A gente identifica através da íris, tá? Que ela possui em seu centro um orifício chamado o quê, gente? Pupila, tá? Que é a partezinha bem mais interna ali. É no meio, né, do nosso globo ocular. A pupila, também é chamada popularmente de menina do olho, né? Ela regula a entrada e a saída, né, da luz, né, da imagem, contraindo-se em ambientes iluminados, né? Quando está o ambiente muito iluminado, ela se contrai. E quando está em ambiente, né, pouco iluminado, ela se dilata, tá? Então, ela tem uma função de dilatar e contrair aí a pupila, determinado de acordo com o quê? Com a luminosidade. A estrutura do olho, a gente tem a coroide, tá? Se vocês conseguirem abrir aí, né, o slide, vocês vão estar identificando aí cada partezinha, essa daí, a estrutura aí do olho que a gente está falando, tá? A coroide é formada por vasos sanguíneos e é responsável pela parte da nutrição do olho, tá? Da retina. O cristalino, que é uma lente transparente situada lá atrás, numa parte mais interna aí do olho, que ela modifica para dar uma maior nitidez à visão, como se faz um binóculo, né? Permitindo a visão de objetos um pouco mais distantes. Então, se a gente está visualizando aqueles objetos um pouco mais distante, aquele objeto um pouco menorzinho, então quem está ajudando aí nessa visualização da estrutura do olho é quem? É o cristalino. Aqui, ó, cristalino. Com o passar dos anos, o cristalino perde sua elasticidade, capacidade de mudar sua forma. Por isso, muitas pessoas a partir dos 40 ou 50 anos necessitam de óculos para perto, né? Porque o cristalino a gente sabe que é a estrutura do olho que não faz a gente identificar aquelas pequenas letras, então aquelas pequenas coisas que estão um pouco mais distantes. Então aí é o cristalino. E a partir dos 40 ou 50 anos, o indivíduo, né, o homem, a gente precisa já vendo essa questão de óculos aí para estar enxergando um pouco melhor. Porque após 40, 50 anos, a elasticidade aí do cristalino, ela diminui, tá? E acontece o quê, né? Aí fica a imagem embaçada, aí fica aquela visão turva. A gente tem a retina, que é uma camada mais interna do olho, formada por receptores sensíveis à luz. Esses receptores, né, eles têm um estímulo, né, eles enviam um estímulo para o sistema nervoso e esse estímulo no sistema nervoso, ele leva para o cérebro para captar aí a informação através da retina. A gente tem também o ponto cego, desculpa, que é o ser humano tem um pequeno ponto cego no olho e fica localizado no fundo da retina. Estranhamente é desprovido de visão, tá? Não é uma parte muito principal aí na estrutura óptica, não.
O nervo óptico, né, é formado a partir da retina e conduz o estímulo visual ao cérebro. Então, o nervo óptico, né, a gente tem, é super importante porque o nervo óptico, ele vai ajudar aí na informação junto com a retina para passar informações, né, das células sensoriais aí para o cérebro, para a gente depois, o cérebro está enviando a mensagem, né, para a gente estar captando aí a imagem. A gente tem a estrutura do olho externo, né, que a gente pode ver que são as pálpebras, as glândulas lacrimais aí também, né, as glândulas lacrimais, elas são responsáveis por produzirem as lágrimas e esse líquido é espalhado totalmente, né, pelo nosso olho e ela tem a função também de lubrificação e proteção aí, né, do nosso olho em relação à poeira, né? Então, se a nossa glândula lacrimal se está funcionando de uma forma boa, então a gente não vai ficar com os olhos ressecados. A pessoa que tem os olhos, né, que fazem uso, às vezes, tem certas pessoas que fazem uso de colírio, né, para estar hidratando aí a visão, é porque tem aí uma deficiência aí nessas glândulas lacrimais aí, tá? Aqui tá escrito, lava e lubrifica os olhos, né, quando choramos. O excesso de líquido desce pelo canal lacrimal e é despejado nas fossas nasais em direção ao exterior do nariz, tá? Aqui tem um desenhozinho, né, da glândula lacrimal, o aparelho lacrimal. A gente tem aí os cílios também, né, que servem também para proteger as poeiras que são suspensas ao ar. Nos olhos também, as nossas sobrancelhas, gente, ela faz parte aí dos nossos olhos. Elas impedem que o suor das testas, né, entre em contato direto com os olhos. Olha como é que é lindo, né? Importante aí. As sobrancelhas que a gente não dá tanta importância, acha aí que é só para questão mesmo de enfeite. Tem um slidezinho aqui, ó, que aí depois vocês veem em casa, que eu acho que são uns 2 ou 3 slides, que é para testar a visão, tá? Que aí vocês olham para a imagem, para ver o que nessa imagem realmente vocês vão estar visualizando aí, tá? Tem a questão da visualização para você visualizar o panda, tem um tigre aí que você faz a contagem para você achar, né, a quantidade de tigre para ver se sua visão está certa, e depois tem aí as respostas aí em relação, tá? Esse outro teste aí que tem aqui eu acho muito legal, muito interessante, porque quando a gente visualiza uma certa imagem, a gente envia para o nosso cérebro aquela imagem. Então tem ali vários nomes, né? O amarelo, só que ele não tá amarelo, ele tá verde, mas aí quando vai a mensagem para o nosso cérebro, a gente tem a mensagem que a gente lê, que a gente tá vendo da nossa visão, né? E também, né, quando a gente absorve essa informação do amarelo, a gente sabe que o amarelo é amarelo, mas se o amarelo está escrito de verde, como é que é a nossa captação aí na questão do nosso sistema sensorial? Então, há um conflito, né, do cérebro. Então, assim, o lado direito do cérebro ele tenta dizer a cor, mas o lado esquerdo insiste em ler a palavra. Então, aí dá uma briguinha aí, né? Muito interessante. Até eu fiz assim, mas fica um pouco meio que realmente meio embaralhado. O paladar, né? O paladar, a gente sabe que o paladar, quem é responsável pelo paladar, né? É a língua. Sendo que a pessoa fala, seu paladar, só quem é responsável é a língua. Não, gente. O nariz, ele também é responsável aí pela captação aí do paladar, tá? O paladar são sentidos quimiorreceptores, possuem capacidade de registrar a presença de substância que entra em contato com a língua e no nariz. A gente sabe que quando a gente vai mastigar o alimento, e quando a gente mastiga o alimento, automaticamente esse alimento, a gente vai um cheiro, né? A gente sente o odor desse alimento através aí do nosso nariz também, porque tem aí a questão, né, do paladar, né, do alimento que entra na nossa boca, vai para a nossa garganta, né, e que sendo que o cheiro, né, desse alimento, ele vai também ali pro nervo olfativo aí também, tá? A língua, elas apresentam, né, papilas gustativas, tá? E através das papilas gustativas que nós vamos estar sentindo o quê, gente? O sabor, né? Se tá doce, se tá salgado, se tá amargo, se tá azedo.
E todas as outras combinações, né, todas as outras combinações desses 4, eles fazem uma mistura aí para estar identificando aí o sabor, né? Que pode ser doce, salgado, ácido, amargo, umami também, né? Que é um sabor que é muito encontrado, um paladar que é muito encontrado em carne, queijo. Aqui, ó. Paladar. As impressões gustativas são percebidas por terminações de células nervosas presentes nas pupilas linguais, também chamadas de papilas gustativas. Essas papilas estão localizadas na mucosa que recobrem a língua. Os diferentes sabores são perceptíveis em diferentes regiões da língua, tá? Então a língua ela é dividida, né? Tem uma imagenzinha aqui no slide que vocês podem ver que cada parte ali da língua ela vai me mostrar, né? Vai me identificar o quê? Se tá doce, que é na pontinha da língua, na parte lateralizada, se tá ácido, na parte mais profunda aí, né, da língua, é o sabor amargo. E olfato. O olfato são percepções de odores das substâncias. Está diretamente relacionado com o paladar devido à mudança com facilidade dos alimentos. Então, o olfato junto com o paladar, eles estão aí juntos aí, tá? Em relação à percepção de substâncias que enviam mensagem para aí o nosso cérebro. A cavidade nasal é responsável por esse sentido, né? Que é, no caso, o olfato. Nosso sentido, 22 milhões de células sensitivas que estimulam o nervo olfatório, levando as informações para o nosso cérebro através da nossa percepção, através dos nossos nariz, né? Do nosso nariz. Aí, ó, o tato, né? O tato é o órgão, qual é o órgão responsável pelo sentido do tato? É a pele, né? É a pele que é o principal órgão aí que a gente consegue identificar. E a gente consegue identificar, né, a sentir o tato através do quê? Da nossa mão, né, dos nossos pés, dos nossos lábios aí também, tá? São órgãos de revestimento externo do corpo, o maior órgão do corpo humano, né, que é a pele, que mais na frente a gente vai falar aí sobre o sistema tegumentar, que é a pele, que é o nosso maior órgão do corpo humano. É responsável pela proteção do organismo. Função imunitária, né, que é uma função de defesa, isso daí a gente já estudou, né, lá em microparasitologia em relação à imunidade, que a pele é o nosso sistema de barreira aí contra agentes patógenos, que é a nossa principal barreira de agentes patógenos. A pele protege contra a desidratação, função nervosa, constituindo o sentido o quê? Do tato. Função metabólica, como a produção de vitamina D e protege aí contra a radiação. Outro sistema sensorial também é qual? A audição. A audição ela é responsável, né, por ouvir. E a gente ouve através de quê? Né? Através da orelha. E o nosso ouvido, ele está dividido em 3 partes, tá, gente? Aqui como mostra na imagem. Orelha externa, orelha média e orelha interna aí também. Ó. A audição é formada pela orelha, ou a gente fala, né? Super importante também, gente da enfermagem, vocês estarem sabendo que essa região aqui da nossa orelha é falado como pavilhão auditivo, tá? Ou pavilhão auricular também a gente pode chamar aí, tá? A gente da enfermagem a gente vai utilizar muito por conta também da localização de lesão por pressão que muitos pacientes também desenvolvem aí nessa partezinha aí da orelha. Toda a extensão da orelha, né, exceto o lobo, é constituído por tecido cartilaginoso recoberto por pele. Então, toda a membrana, né, toda essa partezinha da nossa orelha é constituído por tecido cartilaginoso, exceto o lóbulo da orelha, tá? Essa partezinha que a gente coloca aqui, o brinco. O canal auditivo externo tem cerca de 3 centímetros de comprimento e está escavado em nosso osso temporal. É revestido internamente por pelos e glândulas que fabricam uma substância gordurosa e amarelada denominada o que, gente? Cerume, né? Que é a cera. A cera é uma glândula fabricada, uma glândula gordurosa e amarelada, fabricada através
fabricada, né, internamente, tá? Nos nossos ouvidos. Tanto os pelos, né, como o cerume, ele retém poeira, poeira e micróbios, né? Então, o micróbios, né, ele tem o cerume, né, a cera, ela também serve de proteção aí para os nossos ouvidos, tá? Porque aí nos nossos ouvidos a gente também tem pelos aí também. E esses pelos servem para quê? Para proteção aí do nosso canal auditivo. O canal auditivo externo termina numa delicada membrana e tímpano. O audição, no caso, a orelha média. É uma pequena cavidade situada no osso temporal, como vocês podem ver aqui no slide, né? Atrás do tímpano. Dentro, né, da orelha média, a gente pode descrever três principais órgãos, né? Que são bem pequenininhos aí da orelha. Quais são eles? O martelo, a bigorna e o estribo, tá? A orelha média comunica-se também com a faringe, né? Aí tem a imagem tanto do adulto quanto da criança, que vocês podem visualizar aí como é a formação, né? De diferença de um para o outro. E esse canal permite que o ar penetre no ouvido médio e dessa forma, de um lado e de outro do tímpano, a pressão do ar atmosférico, ele gera aí uma informação igual. Então, se a gente tem, né, a audição equilibrada, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a audição ela vai ser melhor. Porque aí recebe informação de um lado, depois de outro, e essas membranas, né, captação de células sensoriais envia para o nosso cérebro para depois retornar aí essa mensagem aí, retornando aí do cérebro. A gente tem a tuba auditiva, tá? Como vocês podem ver que ela é diferente, um pouco diferente, tanto do adulto quanto da criança. A nossa orelha interna é formada por escavação do osso temporal e é constituído pelo vestíbulo, pelos canais semicirculares e pela cóclea, né? A cóclea, como vocês podem ver, ela é tipo um caracol, né? A cóclea, que é responsável aí por estar enviando mensagem nas terminações nervosas aí para a audição. No interior do vestíbulo existem células nervosas relacionadas com o nervo auditivo. A cóclea é uma estrutura em espiral, aí, como eu falei, né? Eu falei até, parece caracol. Realmente, parece caracol, mas parece mesmo um espiral. Dentro dela estão as principais terminações nervosas da audição. Os canais semicirculares, né, que são 3 tubos de forma de semicírculos, não têm função auditiva, mas são importantes aí para manutenção aí do nosso equilíbrio corporal. Então, se vocês não têm aquela doença, né, que as pessoas falam que as pessoas têm labirintite, né? A labirintite, ela causa aí, né, um desequilíbrio aí nesses canais, porque aí causa uma importante diminuição, né? De importante, de repente, ou diminuição, ou até mesmo em relação à estrutura aí do canal semicirculares, aí apresenta aí um desequilíbrio corporal e a pessoa sempre está achando que está caindo, né? Se é o equilíbrio do nosso corpo, o canal auditivo, né? Que lá na orelha média, né? Interna, orelha interna, então se a gente tem uma deficiência aí, por isso que as pessoas que são acometidas por labirintite apresentam, elas sentem como se estivessem tontas frequentemente. Aí as ondas sonoras se propagam no ar, que são recebidas pela orelha, daí passam pelo ar que preenche o canal auditivo, tá? E essa vibração é transmitida aos ossículos e ao ar que existe no ouvido médio. Atinge então as membranas da janela oval e da redonda. Dessa forma, né, envia a mensagem vibratório, propaga-se para onde? Pelo líquido do ouvido interno. Algumas observações aqui. Além da audição da orelha interna, também participa do controle do equilíbrio, que é a questão que eu falei para vocês. O movimento da cabeça faz com que esse líquido da parte interna do ouvido se agite, estimula as células nervosas e a partir de então envia os impulsos elétricos, né, impulsos nervosos ao cérebro, para o cérebro identificar aí a posição aí do nosso corpo em relação ao nosso espaço aí, né, para que nos está dando aí um equilíbrio. Aqui, o cerebelo, né, que é o órgão que controla os movimentos musculares, também participa aí da ação, tá? Da ação do equilíbrio do nosso corpo aí.
Tá ok, gente? Então a gente falou sobre 5 canais, 5 órgãos sensoriais, que os órgãos sensoriais é composto por visão, olfato, audição, paladar e tato, tá? Tá bom, gente? Aí depois vocês fazem aí a questão do como é o nome que tá escrito aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, aqui. Dos testes aí de visão, né? Pra ver se vocês vão conseguir enviar a mensagem aí pro cérebro de vocês. Tá ok, gente? Beijos!